Fala galera, tudo bem com vocês? Então, tô gravando esse vídeo do canal para terminar a nossa série sobre as eleições de 2018. As eleições de 2018 estão dando muita polêmica, mas eu não vim para falar em geral, eu vim falar sobre o candidato Fernando Haddad. O candidato Fernando Haddad, eu acho que pra gente falar sobre uma pessoa, a gente tem que conhecer o currículo dessa pessoa. Então vamos lá. Fernando Haddad, ele é formado em Direito. Ele tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Fernando Haddad é ex-ministro do governo Lula, ministro da Educação. Ele é ex-prefeito de São Paulo e ele fez um excelente trabalho em questão de mobilidade pública, mobilidade urbana pública e em questão da educação no país. Fernando Haddad revolucionou a educação no país. É um dos grandes mentores do ProUni, que é o que faz você, que só estava esperando a vaga na universidade, ter a chance de entrar direto na universidade. Ele diminuiu a taxa de juros do FIES, que é para você que quer bater no peito um dia e falar eu fiz porque eu paguei. Você é o cara que Fernando Haddad ajudou, porque ele reduziu as taxas de juros do FIES. Então, se você fez uma faculdade de 2.000 e iria pagar 3,5, você chega a pagar 3, porque os juros são muito baixos graças a Fernando Haddad. Beleza. Fernando Haddad reformulou o Enem em 2009. A partir daí, algumas outras universidades passaram a aceitar o Enem, como, por exemplo, a UFG. Passaram a adotar o Enem como maneira de seleção para que os candidatos, para avaliar os candidatos que vão entrar na universidade. Além de abrir mais de 78 mil vagas nas universidades públicas, principalmente pelo sistema de cotas. Quando a gente olha para o passado, não muito distante, 2005, 2006, finalzinho do primeiro governo Lula e o início do segundo governo, e um pedaço do governo Dilma, a gente repara e a gente pode lembrar que antes disso não tinha pobre negro que estudava. Tinha rico que fazia faculdade. Hoje, a gente vê que qualquer pessoa que se esforce e se dedica, mesmo em uma universidade, em uma escola pública, consegue passar por uma universidade pública. Porque o melhor ensino, o ensino com mais qualidade hoje é o ensino da escola pública, universidade pública. Enfim, muitos estão tentando a universidade pública como maneira de passar uma faculdade para ter um curso e para ganhar dinheiro. Porque a gente fala assim, não, pobre não estudava. Não, realmente pobre não estudava. Mas com a criação de vários projetos sociais, as cotas, passou a criar. E com o governo Lula, isso ganhou um hit 3 vezes mais rápido. E a gente pode perceber que tem um quê do Lula no Fernando Haddad. É por isso que eu tô falando tanto do Lula e da Dilma, porque você pode perceber uma forma de governo do Lula e da Dilma na forma de governo do Fernando Haddad. São pessoas preocupadas com a sociedade, pessoas preocupadas com saneamento básico, com moradia, com dignidade, liberdade e expressão para todos. É um governo que se preocupa com manter o Estado laico do país. É um governo onde quer que as pessoas sejam respeitadas pelas suas diferenças e pelas minorias. É um governo onde auxilia pessoas na educação, porque sabem que sem educação ninguém vai a lugar algum. Bom, uma das maiores polêmicas relacionadas ao Fernando Haddad, uma das, é a questão do kit gay que foi distribuído nas escolas. Primeiro, o kit gay não chegou a ser distribuído no governo, porque quem estava no governo era a presidente Dilma e ela barrou a distribuição, porque após o projeto experimental e ver a imensa rejeição dos pais em questão a esse kit de cartilhas, eles dispensaram a distribuição dessas cartilhas. Algumas escolas sim, por causa do experimento, claro, as pessoas tinham que ver como era para poder... A presidência tinha que ver como foi a repercussão do caso, mas, enfim. A segunda maior polêmica que envolve Fernando Haddad
é a indicação ao ministro da Educação, que, confirmado pelo jornal o Globo, Fernando Haddad convidou Jean Willis para ser seu ministro da Educação. Algumas pessoas podem repudiar essa ideia porque a maioria do país continua sendo cristãos. E pessoas cristãs tendem a seguir o ensinamento de Deus perante a Bíblia e perante todos, para mostrar que tem alguma coisa a mais ali. Mas Fernando Haddad está aqui para dizer que todo mundo tem que ser feliz, que todo mundo tem que cuidar da sua própria vida e que o que ele puder fazer pelas pessoas, ele vai fazer. Como, por exemplo, Fernando Haddad é economista e é uma pessoa que luta pelos direitos da sociedade. Se você elege mais a sociedade do que a economia, o seu governo vai ter um declínio muito grande, porque a economia não vai para frente. Se você elevar a sua economia, a sua sociedade não vai para frente. Mas se você construir bases fortes e bem estruturadas para o seu governo, elevando a economia e a sociedade juntos, você vai conseguir um país de primeiro mundo, um país que tenha menos imigrantes e que tenha mais imigrantes, buscando mão de obra, porque o governo Lula, Dilma e o governo Haddad, eles têm um coração de mãe, onde eles querem ajudar o máximo de pessoas possíveis. A questão dos refugiados para o governo Lula, por exemplo, algumas pessoas podem falar que os refugiados estão tomando empregos dos brasileiros porque não tem nem pra gente, porque teria para eles. Eu vou só explicar uma coisa para você que eu acho que a sua ignorância não te deixa ver, é que a maioria das pessoas que estão trabalhando, que são refugiadas, é porque elas estudaram e têm uma qualificação melhor do que você. Porque o que manda no emprego é os seus estudos. Agora, claro, mão de obra em oficina, os famosos gatos, os famosos badecos de funcionários que só precisam usar força bruta. Sim, você precisa de uma formação. Não adianta querer falar, vou usar força bruta e é o que importa. Não. É a mesma coisa de você querer abraçar o mundo e não conseguir sentir carinho. Uma pessoa que sente carinho, ela não tem desejo de abraçar. Então, é uma coisa desconecta. O governo Lula e o governo Haddad pretendem mudar o país para um país mais laico, onde todos respeitem as diferenças. E você pode ver muita contrariedade em questão disso, muitas propagandas falando que o PT é a própria escuridão. Eu acho que não vai do partido, eu acho que vai da pessoa, então a gente não pode julgar um partido. Claro, o Haddad é um fiel companheiro do Lula, e muitas pessoas agradecem ao Lula, porque se você tem um computador em casa, foi graças a ele. Se você tem uma geladeira hoje em casa e você vem de origem pobre, você deve agradecer ao Lula, porque ele facilitou com que a industrialização chegasse ao Brasil para as pessoas mais pobres. E eu acho que o governo Lula, ele pensa mais nas pessoas, a não ser na parte em que o Haddad, não que deixe de pensar nas pessoas, claro, mas a parte em que o Haddad luta pela parceria público-privada, onde ele pretende fazer a terceirização de alguns projetos. Mas, enfim, eu acho que a base do governo é a sociedade. Então, os pontos positivos são a sociedade e os pontos positivos, de novo, é a economia. Então, se você tem um presidente que sabe equilibrar economia e sociedade, você tem o que o Brasil precisa para evoluir. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o Haddad. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão ou algum comentário, deixe seus comentários lá embaixo, deixe o seu joinha se você gostou do vídeo e compartilhe com as pessoas para que elas possam entender os seus ideais. Porque às vezes você não consegue expressar, mas tem alguém que expressa melhor que você, está ali para poder te ajudar a fazer com que as outras pessoas entendam o seu ponto de vista. Bom, é isso.